ingressou em plano PGBL em 2028 e escolheu o regime progressivo no momento da adesão. Em janeiro de 2025, ele ainda não fez nenhum resgate e não está recebendo renda. Germano gostaria de alterar o seu regime tributário para regressivo. Segundo a Lei 14.803 de 2024, Germano poderia. Aí tem as opções aqui para a gente assinalar o que ele poderia e o que ele não poderia fazer. Pessoal, por que nós trouxemos esta questão aqui? Porque a gente teve uma mudança de regulamentação de portabilidade de regime tributário em planos de previdência no ano de 2024, essa Lei 14.803. E este é um assunto que foi muito batido em provas anteriores, em exames anteriores, com a regra anterior. E já está sendo, né, já tem prazo para ser cobrado na prova, no exame novo, né? Então, é importante a gente saber a nova regra para não errar. Então, só para a gente entender aqui, eu vou trazer o contexto dessa portabilidade, né? Então, a gente tem os planos de previdência, no caso aqui, um PGBL, né? Então, tem aqui o seu PGBL, ou melhor, vamos falar direto do regime tributário, né? Então, nós temos ali a tabela progressiva, ok? E nós temos a tabela regressiva. Temos essas duas tabelas, progressiva e escrevi errado ali, regressiva. Agora acho que está certo, né? Progressiva e regressiva. Muito bem, turma. A gente tinha uma situação anterior que era o seguinte, quando a gente entra num plano de previdência, a gente tem um determinado prazo para decidir sobre qual regime tributário vamos ter. E aí, a gente, depois de decidir esse prazo, esse plano tributário, a gente poderia fazer uma migração, mas seguindo algumas regras. Qual regra? A gente pode mudar, isso na regra antiga, tá? Estou explicando para que vocês entendam todo o contexto. A gente poderia mudar da progressiva para a regressiva, e ao aderir ao plano regressivo, o nosso prazo começaria a contar do zero. Era como se a gente fosse novo naquele plano. Mesmo que a gente já estivesse no progressivo, por exemplo, há 5 anos, 10 anos, 15 anos, ao migrar para a regressiva, zerava o nosso tempo, o nosso reloginho, e começava a contar do zero ali. Por quê? Porque a tabela progressiva é aquela que evolui com o tempo, né? De 0 a 2 anos, alíquota de 35%, de 2 a 4 anos, alíquota de 30%, e aí vai de 2 em 2, até que chega em acima de 10 anos, a alíquota de 10%. Então, quando você fazia esta mudança da progressiva para a regressiva, o prazo zerava. Muito bem. E você não podia fazer o inverso. Você não poderia migrar da progressiva para a regressiva. Isso aqui era o que a gente tinha de regra. Aí veio essa Lei 14.803 de 2024 e ela diz o seguinte: ao aderir a um plano de previdência, você não precisa, obrigatoriamente, indicar qual que vai ser o seu regime tributário. Você pode deixar o seu plano ali, a sua contribuição acontecendo anos e anos, sem indicar qual que vai ser o regime tributário. Você pode indicar o regime tributário até o momento, presta atenção que isso aqui que é importante, até o momento do primeiro saque, ou resgate, né? Ou conversão em benefício. Conversão em benefício, em renda, né, no caso. Então, você pode ter evidência sem definir regime tributário e você pode optar pelo regime tributário, seja progressivo ou seja regressivo, até o momento do seu primeiro saque ou conversão de renda. Na hora do seu primeiro saque, você precisa indicar se é progressivo ou se é regressivo. Ou, vou me aposentar, vou converter em renda, eu preciso indicar se é progressivo ou regressivo. Então, você tem essa possibilidade. Agora, tem uma regra importante. A partir do momento que você escolhe o regime, escolheu, você não pode mais mudar. Essa decisão é irretratável, tudo bem? Essa é uma decisão irretratável. Para planos antigos, tá? Antes da nova lei. Eu já tinha plano, já tinha efetuado saques parciais lá atrás. Eu até tinha
um regime escolhido, se era progressivo ou se era regressivo. A regra te permite, como a lei foi promulgada depois, a regra te permite, no primeiro saque após a promulgação da lei, você pode reoptar por um plano tributário, seja progressivo ou seja regressivo, ou no momento da conversão da renda. Agora, um plano antigo, que já tinha sido convertido em renda, ou seja, já estava recebendo aposentadoria, aí você não tem o que fazer, não tem o que mudar. Então, esse é o contexto da nova Lei 14.803, que fala de escolha de regime tributário. Vamos voltar aqui para a nossa tela aqui. Só para a gente entender aqui. Vamos começar de baixo aqui, ó. Ou melhor, vamos pegar algumas informações aqui. O Germão tinha um plano antigo, né, de 2018, beleza, mas, olha só, ele ainda não tinha feito nenhum resgate e ele também não estava recebendo renda, ou seja, ele está totalmente dentro das regras que a nova lei fala, você pode mudar o seu regime tributário, você pode reoptar pelo seu regime tributário. Se ele tivesse feito saques parciais, mas ainda não tivesse convertido em renda, ele poderia mudar também. Muito bem, então ele pode se manter ali no regime que ele está ou mudar o regime. Vamos começar aqui de baixo, ó. Letra D, ele deve escolher o regime regressivo no primeiro resgate, sem possibilidade de permanecer no progressivo. Está errado isso, tá bom, turma? Por quê? Ele pode permanecer no progressivo, porque ele já está no progressivo, mas ele poderia reoptar até o momento do primeiro saque ou de conversão em renda pelo regressivo. Então, essa alternativa está errada, tá? Não é a letra D. A letra C diz o seguinte, ele não pode mudar para o regressivo, porque o seu plano é anterior à Lei 14.803 de 2024. Não, a gente acabou de falar aqui, planos anteriores à lei, caso estejam dentro desses critérios que eu mencionei, ou que não tem regime tributário definido, ou que não tenha sido convertido em renda ainda, apenas saques parciais, ele pode sim, até o momento do primeiro resgate ou da conversão da renda pós-publicação da lei, pós-promulgação da lei, ele pode reoptar. Então, também não é a C. A B diz, ele não pode mudar por regressivo, porque já passou o prazo de adesão. Então, não tem isso, tá bom, turma? Você não tem mais obrigatoriedade de definir se é progressivo ou se é regressivo, depois de 30 dias, depois de 60, depois de 90, não é isso. Você pode adquirir um plano hoje e dali 30 anos você fala, vou me aposentar. Posso definir esse regime tributário no momento da minha aposentadoria. Ou, dali 30 anos, vou fazer um resgate. Você escolhe o seu regime tributário no momento do resgate. Então, também não é a letra B. Sobrou a A, ok? A gente já sabe que é a letra A, que diz o seguinte, ele pode permanecer no progressivo? Pode, que é o regime que ele já selecionou, ou ele pode optar pelo regressivo até o momento do primeiro resgate ou conversão do saldo em benefício, tá? Então, a gente chama aqui o nosso tubarãozinho e ele marca aqui alternativa A para nossa primeira questão de hoje. Muito bem, meus amigos, essa é bem tranquila, né? Só para aquecer as turbinas. Bora lá! Então, qual que é a ideia aqui, tá? Por que eu trouxe essa questão 2? Porque a sua prova, ela vai ter questões que são complexas, questões que são demoradas, questões que são difíceis de serem resolvidas, e ela vai ter questão que é muito fácil, que é muito rápida, que basta você saber a lei, você já sinaliza a alternativa correta aqui. No caso, o Duda está aqui. Ele acumulou R$500 mil em um PGBL com regime de tributação progressivo e ele faleceu em 2025, sem ter feito resgates. Ok? Considerando a Lei 14.803 de 2024, seus beneficiários poderão escolher. Então, aqui, exatamente a pergunta do Lucas. Se o cara morreu, o que acontece? Eu sou obrigado a manter aquele regime tributário ou eu, como beneficiário, posso alterar aquele regime tributário? E a verdade é o seguinte, aqui conheça a regra, já marca a alternativa e já tira da frente. Rapidamente você resolve essa questão, tá? O titular, ele tem a possibilidade de escolher o regime tributário até o momento do primeiro saque ou conversão em renda, como nós já
falamos. Perfeito? Muito bem. Só que ele não havia feito isso ainda. Ele tinha escolhido o regime progressivo, né? Era um plano mais antigo. A lei veio e a lei diz: após a promulgação da lei, você tem o direito a reoptar o seu regime tributário até o momento do seu primeiro resgate ou conversão à renda. Ele não fez isso. Ele já tinha definido uma tributação progressiva antes da lei, a lei veio e ele não fez nada, ele não reoptou, ele não mudou, ele continuou mantendo o progressivo e ele também não fez nenhum resgate, também não converteu em renda. Ou seja, ele teria, se ele permanecesse vivo, o direito de mexer nesse plano. Ele poderia manter como progressivo ou poderia manter como regressivo. Aí ele morreu. O que a lei diz? Este direito passa para os beneficiários, ou seja, os beneficiários poderão manter no progressivo, como já estava definido, ou poderão mudar para o regressivo, tá? Então, por isso que eu digo, sabendo a regra, sabendo a lei, você bate o olho e já resolve a questão. E a alternativa que diz isso aqui é a C. Ele poderá escolher tanto progressivo quanto regressivo no momento do recebimento dos valores, pois não foram realizados saques e nem conversão do saldo em renda. Ou seja, o mesmo direito do Duda, o mesmo direito do titular é passado para o beneficiário, ok? Então, essa é uma questão que você sabe a regra, você já sinaliza ali, você já responde. As demais alternativas, vamos ler, já sabendo que não são corretas, tá? O beneficiário poderia escolher apenas o regime progressivo, pois não pode haver alteração após o falecimento do titular. Não. A regra diz que você pode. Então, só que na hora da prova, se você não domina a regra, você fala pode ou não pode, pode ou não pode, você fica em dúvida. E não é essa regra, que não existe isso aqui. O direito de escolher é transferido para o beneficiário. Apenas o regime progressivo, pois o plano foi adquirido antes da lei, também não faz sentido isso aqui. A C, nós já falamos, é a correta, né? E a D, o regime será definido automaticamente pela seguradora de acordo com as melhores condições para os beneficiários. Também não existe isso aqui, né? A seguradora que define, é melhor para você escolher o progressivo ou é melhor para você escolher o regressivo, né? Então, não existe isso. Essa é uma questão rápida que, se você souber a regra, você vai lá e sinaliza rapidamente a alternativa correta. E aqui nós estamos falando da alternativa C. Muito bem, meus amigos. Muito bem. Tranquilo, né? Vamos evoluir. Questãozinha número 3. Vamos falar do Bernardo aqui. Quem resolveu, escreve no chat aqui a alternativa que vocês acham que é a correta. Vamos lá. Bernardo acumulou 800 mil num plano PGBL feito através de um único aporte, ou seja, ele botou essa grana lá e não fez mais nenhum aporte, e esse valor cresceu e chegou em 800 mil. Não realizou nenhum saque, também não converteu seu saldo acumulado em nenhuma renda, ou seja, ele está dentro da regra que possibilita ele escolher qual plano tributário ele vai utilizar. Passados 15 anos, olha só, por que a questão do 15 anos? Porque se ele escolher pelo regime regressivo, já tem uma alíquota mais baixa, lembra disso? 15 anos, Bernardo decidiu sacar todo o saldo, está em dúvida se deveria optar pelo regime progressivo ou pelo regressivo, pois a Lei 14.803/2024 permite essa opção até o momento do primeiro resgate ou conversão em renda. Considerando os valores de imposto de renda retidos na fonte, olha só, isso aqui é importante, tá? Retidos na fonte. Qual regime Bernardo deverá optar para que tenha o menor gasto possível? Pessoal, vamos lá, vamos entender no detalhe esse exercício aqui. Por que ele quer saber retido na fonte? Porque se o Bernardo optar pelo regime progressivo, ok? Tem duas formas de utilizar a tabela progressiva. A primeira delas é se eu sacar, ok? Para saque. E o saque é 15% na cabeça, ou seja, na fonte, mais ajuste. Ou seja, o restante vai somar na renda tributável para a declaração anual, tá? Por isso que ela é chamada compensável, porque você tem
um percentual na fonte e o resto você pode compensar na sua declaração. Pode ser que você tenha que pagar mais ou pode ser que você seja restituído. E se for renda, se essa tabela progressiva ele optar em renda, ou seja, quero me aposentar, aí é a tabela progressiva de 0 a 27,5, aquela tabela que a gente recebe no nosso salário, por exemplo, e é descontado de acordo com aquelas faixas. Muito bem. Então, essa é a tributação progressiva. Quando ele fala retido na fonte, ele está falando disso aqui, ó. Caso o Bernardo opte por progressiva, quanto vai ficar na fonte? Essa parte aqui que ele quer saber. Então, já anota aí que nós estamos falando de 15% na progressiva. Muito bem. E na tabela regressiva, é chamada de regressiva definitiva. Por quê? Porque ela é sempre descontada na fonte. Você não tem ajuste nenhum depois na sua declaração anual. Ela é sempre considerada na fonte, tá? Então, vamos lá. O que vale a pena aqui? Vamos fazer continha, tá? Primeira coisa, essa aqui é a tabela regressiva. Vamos fazer continha. Deixa eu chamar na tela aqui a nossa HP, tá? E vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos colocar aqui o P de progressiva. O Bernardo... Cadê? Ele vai sacar todo o saldo, ok? Então, ele vai sacar 800 mil. Caso ele opte pela progressiva, quanto vai ficar na fonte? Lembra? A gente acabou de ver. É 15% de 800 mil. Então, vamos jogar na HP aqui. 800 mil. Enter. 15%. Então, se ele escolher a progressiva, ele vai ter que pagar 120 mil na fonte. Se ele escolher a regressiva, aí a gente olha a tabela aqui, ó. É um plano que já tem 15 anos, né? Então, nós estamos falando de 10% de alíquota aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, 800 mil. Enter. 10%. 80 mil reais. Então, o que o Bernardo deveria escolher? Como a nova lei permite que ele escolha o regime na hora do primeiro saque, faz sentido ele escolher a regressiva, porque ele vai pagar menor alíquota na fonte. Nós estamos falando de 80 mil regressiva. Qual que é a alternativa que diz isso? É a D, né? Deverá optar pelo regime regressivo e a tributação na fonte será de 80%. Olha só. Ronaldo, você comentou, professor, que o regressivo, né, seria considerado as safras dos aportes. Por que você botou 10% no valor total? Ele fez apenas um aporte, vocês lembram disso? É aporte único. Ele fez um aporte, e esse aporte cresceu a vida inteira. Então, por isso que a gente não precisa fazer cálculo de safra nenhuma, a gente simplesmente aplica esta alíquota. Tudo bem, meus amigos? Bastante simples esse aqui, né? Dúvidas? Tranquilo, né? Podemos evoluir? Bora lá para mais uma questãozinha aqui. Próxima questão. Léo possui um capital acumulado de 100 mil reais e deseja se aposentar em 20 anos. No momento da sua aposentadoria, pretende deixar 1 milhão de reais de herança para os seus herdeiros necessários e viver de forma perpétua com renda de 30 mil reais. A taxa nominal foi de 1% ao mês e a inflação de 0% ao mês. Considerando a taxa real, qual deverá ser o aporte mensal a partir de hoje para Léo realizar o seu desejo? Vamos lá, turma. Então, aqui essa questão tem bastante conceito junto para a gente entender aqui, tá? Basicamente, nós estamos falando de uma questão que a gente vai precisar colocar naquela estrutura da HP. PV, FV, N, I e PMT. O PMT é exatamente o que a gente precisa achar, é quanto a gente precisa calcular. Mas vamos entender algumas coisas, tá? Logo de cara, quanto vai ser o PV dessa brincadeira? É exatamente quanto o Léo tem. O Léo tem quanto? Ele tem 100 mil, não é isso? Então, a gente já vai anotar aqui, PV
100 mil. É quanto o Léo tem. 100 mil. Bacana. PV 100 mil. Aqui eu já vou colocar um CHS, porque eu gosto sempre de usar o PV negativo, tá bom? Então, PV 100 mil, beleza. Ele deseja se aposentar em 20 anos, olha. Então, a gente já tem o N aqui, tá? Quantos são 20 anos? 20 vezes 12 são 240 meses, tá? Então, a gente já tem aqui 240 meses, muito bem. E ele ainda quer deixar 1 milhão de herança para os seus herdeiros necessários. Muita atenção nisso aqui. 1 milhão vai ter que ser somado ao FV, que é o valor final que eu preciso ter de dinheiro acumulado, tá bom? Porque além do dinheiro necessário para a minha aposentadoria, eu quero ter 1 milhão a mais que eu vou deixar de herança. Então esse valor vai precisar ser somado no meu FV. Muito bem. E aí ele diz que quer viver de renda perpétua e dá a taxa aqui. Então ele pede a taxa real. O que é a taxa real? Eu tenho a taxa nominal e a inflação. Eu tenho que tirar a inflação dessa taxa. Como é que eu vou calcular esse I? Então esse I aqui que ele está pedindo a taxa real, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a taxa nominal e tirar a inflação. Como é que eu faço isso? Divido uma pela outra. Então 1,5 ao mês, colocando em fator taxa aqui, é 1,015 dividido pela inflação. É assim que a gente subtrai taxas em juros compostos. Eu vou colocar 1,0050 aqui, né? Então, essa taxa aqui, nem precisa desse último zero aqui, né? Dá para ser assim, mas tudo bem. Então, 1,015 dividido por 1,005 é a mesma coisa que pegar a taxa de 1,5 e tirar meio. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Vamos chamar HP. E vamos fazer essa conta. Vamos colocar ali em cima. Vamos fazer essa conta. Então vamos zerar ela. 1.015, Enter, dividido por 1.005. Divide. Esse número aqui eu vou tirar do padrão taxa, né? 1 menos 100 vezes. Esta é a taxa aqui. Então esse é o I. Tá bom, turma? Esse é o I. 0,99 5025. Muito bem, muito bem. Esta é a nossa... Inclusive, eu já vou colocar ela no I da calculadora aqui. Já vou colocar I. Então, já está na casinha do I. Os 240 meses eu também já vou colocar. 240 eu já vou colocar no N. O PV eu também já vou colocar, que é o 100 mil negativo. 100 mil CHS já está ali no PV. Agora eu preciso achar o FV. A única coisa que falta, eu coloco o FV na calculadora e puxo o PMT, já vai chegar no resultado. Muito bem. Esse FV eu vou calcular como? Ele quer ter uma renda de 30 mil reais nessa taxa aqui, 0,995025. Esse é o conceito de renda perpétua. Então, basta que eu divida 30 mil por essa taxa, eu vou chegar no valor acumulado. Isso aqui, nós estamos falando de... é o FV, né? Que é a renda que eu preciso ter, é o FV. Então, nosso FV aqui vai ser o quê? 30 mil dividido por essa taxa, mas aqui precisa ser em decimal, ou seja, eu preciso dividir por 100, então eu estou falando de 0,00995025. Tá? É assim que eu vou chegar no cálculo do FV. Mais o quê? Mais 1 milhão. Por quê? Porque 1 milhão é quanto ele deseja deixar de herança para os herdeiros necessários, mais 1 milhão. Então, tá aqui. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta. Chamar HP, tá? Vamos chamar HP e colocar aqui 30 mil, Enter, 0,00995025 divide. Esses 3 milhões e 14 é quanto eu preciso ter para ter uma renda de 30 mil reais de forma perpétua numa taxa de 0,995025. Agora eu preciso somar 1 milhão, né? Porque 1 milhão ele quer deixar de herança para essa galera toda. 1 milhão mais. Então cheguei neste número aqui de 4 milhões e 14. Então vamos colocar aqui, ó. Talvez atrapalhe a câmera aqui, ó. 4 milhões 014 999,62. Vou sair aqui para vocês verem. Ó. Esse número aqui, o FV é isso, 4 milhões 014 999,62. Muito bem. Este valor basta eu jogar no FV da minha calculadora. Vamos lá? Então todos os dados já estão lá. FV
joguei. A partir de agora, eu vou puxar o PMT e já vai me aparecer o dado que eu quero, tá? Que é o quanto o Léo precisaria investir a partir de hoje para realizar esse DGs, ou seja, para se aposentar nesta taxa nominal, nessa taxa real de 0,99525, obtendo uma grana perpétua ali de 30 mil reais e ainda conseguindo deixar 1 milhão de herança para os seus herdeiros necessários. Então vamos lá, vamos chamar o nosso PMT aqui. A gente chega no resultado 2.994,43 é o quanto o Léo vai precisar aportar mensalmente. Ele vai precisar aportar mensalmente este valor aqui, alternativa A, numa taxa de 0,995025 para acumular um montante suficiente para deixar 1 milhão de herança para os seus herdeiros necessários e ainda conseguir viver de forma perpétua com 30 mil reais. Bastante tranquilo, muito simples. Os dados estão todos prontos na tela. Vamos até fazer de novo aqui. Vamos lá, vou zerei HP, então vamos colocar aqui 100 mil reais. 100 mil reais é o meu PV. Lembrando que o PV e o FV sempre tem que ter sinais invertidos. Eu vou colocar o PV negativo, CHS, PV. O meu N, 240, N. O meu I é aquela taxa 0,995025, é o I. E o meu FV é aqueles 4 milhões que estão lá embaixo. 4.014.999.62 FV. Eu puxo o PMT e já está aí o valor que eu preciso aportar, que o Léo precisará aportar mensalmente, então. Perfeito? Fechou? Tranquila essa questão, né? Mas ela é muito legal, bastante conceito envolvido aqui, né? Falamos de renda perpétua, falamos de taxa real, é muito legal essa questão. O estagiário recebeu 2 milhões de renda tributável referente a serviços prestados como consultor de uma grande empresa. Olha só o estagiário recebendo muito dinheiro. Neste período, ele aplicou 500 mil reais em PGBL, 100 mil reais em PGBL, comprou um carro de 100 mil reais, realizou um curso de violão de mais 5 mil reais e doou 30 mil para o partido político de sua preferência. Com base nesses indicadores, quanto o estagiário economizará com o imposto de renda em sua declaração anual? Importante, tá bom, turma? Aqui nós estamos falando de declaração completa, né? Que é aquela que te permite abater várias coisas, né? Plano de saúde, educação dos filhos, né? Gastos com dependentes, esse tipo de coisa. Só que tem coisas que você consegue abater e tem coisas que você não consegue abater. É exatamente isso que a gente vai ver nesse exercício. Importante. Ele está dizendo para você aqui, ó, considere a tabela ao lado. Nós estamos falando da tabela progressiva, tá? E o que é importante? Não se preocupe em decorar essa tabela. Essa tabela ela tem atualizações recorrentes, então não se preocupe em decorar, até porque essa tabela é fornecida na hora da prova. Então o que você precisa entender aqui é como realizar o exercício. Ponto. A tabela que você vai usar vai ser a da prova. Então não se preocupe se você está lendo esse exercício hoje, aqui está dizendo 2.428, mas você consulta a tabela e no dia já é 2.500 e alguma coisa, já é 2.600 e alguma coisa. Não se preocupe com isso, tá bom? Essa tabela ela é atualizada com certa frequência e a tua prova vai te mostrar qual que é a que você deve usar, tá bom? Então não se atente a isso, não se preocupe em decorar, só entenda o funcionamento dela, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos marcar aqui os gastos que ele teve e vamos entender o que é possível abater ou não do imposto de renda, né? Porque a pergunta quer saber exatamente quanto ele vai economizar. Então vamos lá, ele recebeu ali 2 milhões de reais e aí ele aplicou 500 mil num PGBL. 500 mil PGBL, você consegue abater? Consegue, né? Diferimento fiscal, você consegue abater até 12%, não é isso? Então a gente já pode chamar a nossa HP aqui na tela, tá? A gente já pode chamar a nossa HP aqui na tela para calcular exatamente quanto ele poderia abater. Então dos 2 milhões, ele poderia abater até 12% da renda tributável, ou seja, 240 mil, tá? 240 mil, vou até colocar aqui, ó, 240 mil. Poxa, professor, mas ele aplicou 500 mil no PGBL. Ele usou
um excesso de dinheiro aqui que ele poderia destinar para outras coisas se ele estivesse pensando exclusivamente em diferimento fiscal, né? Ele poderia ter colocado essa diferença no VGBL. Por quê? Porque o benefício que ele vai ter com diferimento fiscal no PGBL é apenas 12% da renda tributável, ou seja, 240 mil. Então, 240 mil aqui a gente vai considerar para abatimento da renda tributável e não o total que ele colocou. Beleza, já falamos do PGBL. Ele colocou 100 mil num VGBL. VGBL possui diferimento fiscal? Não, não dá para descontar no imposto de renda. Ele comprou um carro de 100 mil? Também não, né, galera? Comprar carro é despesa. Tchau, tira isso daqui. Realizou um curso de violão. Algumas coisas a gente pode colocar como educação, né? Abatimento de educação, mas não curso de violão, né? A gente está falando aqui principalmente escola, né? Não curso de violão. Então, curso de violão também não entra, tira da frente essa história aqui. E nem doação, né? Ele doou aqui 30 mil para o partido político de preferência dele. Gastou dinheiro à toa, seu objetivo era pensando em diferimento fiscal, em abatimento fiscal. Muito bem, então a gente tem que abater da base tributável ali 240 mil de PGBL. Muito bem, agora vamos fazer algumas continhas aqui, turma. Então tá aqui a tabela que a gente vai usar. De novo, não se preocupe em decorar. E quando você estiver fazendo esse exercício, não se atente em, a tabela está desatualizada. Você vai receber a tabela atualizada na hora da sua prova. Você tem que entender como funciona e como você resolve o exercício. Tá? Então a gente tem aqui as faixas, tá bom? A gente tem aqui as faixas. Essa aqui é uma tabela mensal. Então, se você estiver falando de imposto de renda anual, você tem que multiplicar isso por 12, tá? Então, aqui estão as rendas, né, possíveis. Então, acima de 4 mil por mês, você já é tributado em 27,5, que é exatamente o caso aqui, né? Porque se a gente pegar os 240 mil e dividir por 12 divide, nós estamos falando de 20 mil por mês, ou seja, já é acima desses 4 mil. Então, a alíquota em questão aqui é 27,5. E depois tem do lado ali uma parcela que a gente precisa deduzir. Vamos fazer a conta dessa parcela? 908,73 Enter 12 vezes. Ou seja, se eu estiver falando no cálculo anual, eu preciso abater, vou colocar aqui, ó, deduzir, né? Quanto? 10.904. Eu vou subir aqui, agora que eu percebi que a minha câmera tá tampando esse pedacinho aqui, né? Então nós vamos deduzir, vou escrever mais aqui embaixo. Deduzir 10.904,76. Essa é a parcela a deduzir. Muito bem, e quanto a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer quanto seria o imposto de renda devido sem o PGBL, tá? Eu vou colocar de azulzinho. Então aqui, ó, sem PGBL, já até marcou a opção aqui, mas vamos lá. Sem PGBL. Como a gente faria essa conta? Bom, sem o PGBL, ele não tem os 240 mil de abatimento. Então, eu estou falando de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais numa alíquota de 27,5%. 27,5% dá 550 mil. Aí eu deduzo aquela parcela dos 10 mil, que é uma regra da tabela progressiva. 10.904,76 menos 10.904,76 menos. Então, isso aqui é o valor devido de imposto sem PGBL, ok? Sem PGBL, 539.095,24. E agora nós vamos fazer a mesma conta com o PGBL, ou seja, abatendo 240 mil da renda tributável, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. 2 milhões, que é o total, Enter. Agora a gente tem que abater 240 mil. 240 mil. Menos. Isto aqui é o que sobrou de renda tributável, considerando o PGBL, porque agora a gente tem um abatimento fiscal, um diferimento fiscal de 12%. Muito bem. Em cima disso, eu aplico a alíquota dos 27,5%. 27,5% menos. Perdão, peraí que eu fiz conta errada, desculpa.
é 2 milhões, enter. Agora eu tiro 240 mil, menos. Ok. Agora eu aplico a alíquota dos 27,5. 27,5. Deu este valor aqui. O que está faltando? Abater aquela parcela dos 10.904, ou seja, tem a parcela a deduzir, que é a regra da tabela progressiva. 10.904,76 menos. Ah, entendi. Isso aqui é o imposto devido considerando o PGBL. 473,095,24. Entendi. A diferença entre um e outro é quanto eu economizei, não é isso? Sim. Então vamos fazer essa conta? Vamos lá. 539,095,24, que é o IR devido antes de eu utilizar o PGBL, né? Sem utilizar o PGBL. Vamos subtrair outro valor agora. 473,095,24 menos 66 mil. Esta diferença aqui, galera, é exatamente o quanto eu economizo de imposto de renda. É o quanto eu economizo de imposto de renda quando eu uso o PGBL como ferramenta de diferimento fiscal. Muito bem, muito bem. Nós fizemos aqui a resolução da forma acadêmica, da forma, né, bem cartesiana, fazendo as continhas, mas não é necessário fazer todas essas contas, você pode resolver de uma forma mais prática, tá bom? Nós já chegamos no resultado, né, 66 mil, mas nós vamos resolver essa questão de uma forma mais prática agora. O que a gente vai fazer? Vamos apagar tudo da tela aqui e a gente vai fazer a seguinte conta. A gente já tinha entendido que os 12% de 2 milhões são 240 mil, né? Então, 240 mil, enter, é exatamente o que eu reduzo da minha base tributável. Ok, mas isso vai ser exatamente o quanto eu vou deixar de pagar? Não, a gente já fez a conta, o que a gente vai deixar de pagar é 66 mil. Como eu chego nesse valor? Basta eu aplicar 27,5% em cima desses 240 mil. Vamos aplicar? 27,5%. Chegou nos mesmos 66 mil, ou seja, 66 mil é o percentual dos 240, a parte dos 240 que eu deixarei de pagar imposto de renda. Quanto? 27,5. Professor, por que o senhor não abateu a parcela dessa vez aqui, a dedução? Porque para fins de cálculo acaba não importando, porque a gente vai abater esse valor tanto do valor cheio, sem considerar PGBL, quanto do valor considerando PGBL. Então, na verdade, a gente está tirando nas duas partes. Então, não preciso fazer essa continha específica aqui. Basta eu resolver dessa forma. Pego o percentual que eu coloquei no PGBL, no caso 240 mil, em cima deste valor eu aplico a alíquota de 27,5, que é exatamente o quanto eu deixarei de pagar de imposto de renda e quanto eu economizarei. Então percebam que aqui são duas formas de fazer. Essa aqui é a mais prática e a mais rápida. Viram isso? Só pegar o valor que você colocou no PGBL, 240 mil, e aplicar a alíquota que você terá de abatimento de desconto. Aqui, na verdade, esse 66 mil é um valor que você deixará de pagar no seu imposto de renda. Tudo bem, meus amigos? Bastante claro aqui, bastante rápido. Vocês percebam que essa questão ela não é demorada se você fizer dessa segunda forma, tá? Mas eu quis fazer dos dois métodos aqui para que fique bem claro para você que você pode sim fazer de uma forma mais cartesiana, de uma forma mais acadêmica, fazendo todas as contas, ou você pode ir direto ali, base tributável total, abato o valor que eu coloquei no PGBL, no caso os 240 mil. Legal, e estes 240 mil é um percentual que vai me dar desconto. De quanto? De 27,5. É exatamente o percentual que eu deixarei de pagar imposto. No caso, 66 mil. Perfeito? Muito bem, então, finalizamos aqui mais uma questão. Olá, olá! Vamos lá, mais uma questãozinha aqui para vocês. Essa é bem legal, bem interessante. Seu cliente tem a seguinte configuração de recebimentos no mês de abril. Considere a Lei 14.754 de 2023. Que lei é essa, galera? Ele está dizendo aqui, ó. Na verdade, pouco importa a data, porque ele já está falando, considere essa lei. Ou seja, ele está dizendo, já estamos numa situação onde a lei está vigente.
A Lei 14.754, ela trata sobre recebimentos recebidos do exterior. Tem algumas situações específicas para recebimentos vindos do exterior, principalmente voltados para aplicações financeiras, né? Então ele já está falando aqui, considera essa lei é uma questão atualizada. E aí a questão te dá 1, 2, 3 e 4 e pergunta: o que dessas 4 alternativas serão tributadas e como elas serão tributadas, né? Basicamente é isso. Vamos entender. Então bora lá. Afirmativa número 1 aqui, situação número 1, na verdade, recebimento de aluguel referente a apartamento na cidade. Galera, recebimento de aluguel, seja no Brasil ou seja no exterior, sempre vai ser pela tabela progressiva, aquela de 0 a 27,5, você paga lá via Carnê-Leão, tá bom? Você paga via Carnê-Leão. Então vou colocar aqui, ó, Carnê-Leão. Recebimento de aluguel, você paga via Carnê-Leão. Muito bem, só com esta resposta a gente já consegue eliminar uma alternativa aqui que diz que o número 1 é através de tabela de ganho de capital, né? Não é tabela de ganho de capital, é tabela progressiva, como a gente falou aqui, através do Carnê-Leão. Muito bem, muito bem. Então já temos a alternativa A eliminada aqui por causa desta informação. Vamos para a segunda situação aqui. Ele vendeu ações da companhia Shark S.A. em swing trade no valor de 15 mil reais. Então vamos entender algumas coisas aqui que são importantes, turma. A venda de ação, tributação de ação acontece em cima do ganho de capital. Ou seja, eu comprei uma ação por 10, vendi ela por 15, tem 5 reais de diferença aqui, é o meu ganho de capital, eu serei obrigado a recolher por isso. Ocorre que existe uma regra de isenção, que é o seguinte: quando você estiver fazendo a operação swing trade, tá? Isso não vale para day trade, que é compra e venda no mesmo dia. Quando você estiver fazendo uma operação swing trade, ou seja, você comprou num dia e vendeu futuramente em outro dia diferente, se você vender até 20 mil reais no mês, você está isento, ok? Então, é swing trade e você vende abaixo de 20 mil reais por mês, você está isento, independente de você ter ganho de capital nesta operação. Então, a 2 aqui, turma, é isento. Ok? Então a 2 é isento. E aí a gente elimina já de cara o quê? A letra B, que diz que a 2 o pagamento é via DARF, né? Então elimina, também está eliminado aqui. E a gente elimina a letra D aqui, que diz que a 2 também é pagamento via DARF. Então na nossa prova, turma, a gente já marcaria logo de cara aqui a alternativa C, porque a gente já eliminou a gente já eliminou a B e a gente já eliminou a D. Já nos sobrou a letra C. A gente já pode vir aqui, ó, e cravar. Eu consigo, inclusive, chamar o nosso tubarãozinho aqui, ó, que ele já vai sinalizar a resposta correta. Mesmo assim, vamos até o fim aqui, tá? Vencimento de um CDB de 25 mil reais após 30 dias da aplicação. Então aqui, turma, é uma operação, um ativo comum, né, que nós temos bem comum nas aplicações do brasileiro, o CDB, e isso é tributado através da tabela regressiva, né? Tabela regressiva. E num prazo tão pequeno como esse, a gente pega a maior alíquota, tá? Né? Que é 22,5. Então tá aqui, ó, na fonte, pela alíquota de 22,5 sobre rendimento através da tabela regressiva da renda fixa aqui para imposto de renda, tá? Então aqui a gente tem, né, os 22,5, como já foi mostrado. E por último, tá aqui, ó, recebimento de rendimentos de bons americanos em conta offshore em nome de uma PIC no valor de 8 mil dólares. Aqui qualquer ideia, turma. A gente tinha no passado a possibilidade da gente ter vantagem tributária com offshore. Tá? Da seguinte forma, tá? Então offshore é uma PJ, né? É uma PIC, uma Private Investment Company, onde a gente pode deixar o dinheiro rendendo no exterior, e esses rendimentos lá, nós não seríamos tributados, a menos que esse dinheiro fosse transferido para a pessoa física, ou seja, que essa renda fosse disponibilizada para a pessoa física. O governo entendeu que muitas pessoas postergavam o pagamento desse imposto, às vezes ficava 1, 2, 5, 10, 20 anos sem pagar imposto, porque esse dinheiro não tinha sido efetivamente transferido para a pessoa física, essa renda não tinha sido disponibilizada para a pessoa física. Então o governo mudou a legislação, então a Lei 14.754, ela fala o seguinte: agora, independente da renda ter sido disponibilizada para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, independente dela ter sido disponibilizada, o rendimento existiu,
eu preciso recolher sobre ele. É rendimento de aplicação financeira? Eu preciso recolher, independente de ter sido disponibilizado para a pessoa física. Fato. Como é que eu faço isso? Uma vez ao ano, através da declaração de ajuste anual, que é chamada DAA, eu recolho numa alíquota de 15%, tá? E aí é uma declaração apartada dos meus rendimentos no Brasil, dos meus investimentos no Brasil. Eu sinalizo tudo que eu tenho no exterior e numa alíquota de 15%. Aí eu recolherei imposto, tá? Aí eu recolherei imposto. Poxa, Ronaldo, mas mesmo que o dinheiro esteja lá na PIC, desde que o dinheiro esteja lá naquela offshore, naquela PJ, eu nem transferi para minha pessoa física? Sim, você tem relação com aquela offshore, você tem relação com aquela PIC e agora você precisa declarar anualmente e precisa recolher imposto sobre isso, uma alíquota de 15% na DAA, Declaração de Ajuste Anual, independente desta renda ter sido disponibilizada para a sua pessoa física, tá bom? Então, essa é mais uma das mudanças aí da 14754 de 2023. Então, a gente tem aqui 1, Carnê-Leão, 2, na fonte, alíquota de 22,5%, 2 isento, né? 3, na fonte, pela alíquota de 23,5%, e 4, na DAA, pela alíquota de 15%. A gente tem aqui a alternativa C, a alternativa correta. Fechou? Bem tranquila essa aqui, mas muito legal também essa questão. Questãozinha de número 7, agora fazer continha aqui também. Nós estamos falando de recolhimento também, tributação. Um investidor realizou um investimento em aplicação financeira no exterior pelo valor de $40 mil. Considerando a cotação Petax de 1,80. Após 15 anos, em abril, esse mesmo ativo foi vendido por $60 mil nessa mesma aplicação financeira, com cotação Petax de 1,85, vamos dizer assim, né? Considere eleital, que a gente falou, nessas condições, o imposto de renda devido nesta operação será de. Qual que é o que precisa ser analisado aqui, turma? É o seguinte. Você tem uma regulamentação nova, e é exatamente essa aqui, que diz o seguinte: rendimentos de aplicações financeiras, todos eles são tributados pela DAA a 15%. E, diferente da regulamentação anterior, a regulamentação anterior dizia assim, se a origem do recurso for em reais, você tributa em reais. Se a origem do recurso for em dólar, você tributa em dólar. Tinha essa questão. Então, você sempre precisava analisar na questão, pô, é em real? Você tem que tributar em real. É em dólar? Você tem que tributar em dólar. A nova regulamentação fala que você tem que recolher 15% de forma anual na DAA, sempre em reais. Ok? Sempre em reais, ou seja, então agora importa em todas as vezes qual que é o câmbio do início, qual que é o câmbio do final dessa brincadeira, tá? Então isso importa pela nova regulamentação. Então como é que a gente faz essa conta? Basicamente é o seguinte, vamos colocar aqui quanto foi, né, quanto foi, e aqui eu estou colocando a tabelinha que diz isso, ó, rendimentos de aplicações financeiras. Muito bem, vamos colocar aqui quanto foi o investimento, né? Chama HP. Ele investiu 40 mil, certo? Ele investiu 40 mil dólares a 1,80. Isso significa 72 mil reais. Então, ele investiu 72 mil reais. Tá feio esse 72 aqui, né? Nossa, que feio. Então, ele investiu 72 mil reais. Muito bem. E aí ele se desfez da operação. Quanto ele resgatou? Ele resgatou, tá falando aqui, 60 mil dólares num câmbio de 1,85. 1,85 vezes 110 mil. 110 mil reais. Então, essa diferença aqui, 110 mil menos 72 mil, é ganho de capital. 111, 39, né? 111 mil. 111, eu marquei errado? Desculpa.
Não, você botou só escreveu errado, você fez certo. Calma aí que agora eu vou fazer a conta de novo, você me deixou preocupado. O que eu errei aqui? 60 mil, enter, 1,85 vezes. 111 mil. E aqui eu escrevi. Beleza. Então, 111 mil, enter, 72, menos 39 mil foi o ganho de capital, ok? Então, ganho de capital, 39 mil reais. Nesses 39 mil reais, galera, é aplicação financeira? Sim, o exercício deixa claro aqui que é um investimento em aplicação financeira. E a tributação é 15%. Então, é só aplicar a alíquota de 15% desse valor aqui. A gente chega no 5.850. E a resposta correta é, independente da origem do recurso, será sempre em reais a tributação. Então, a gente tem aqui correta a alternativa D. O imposto devido será de 5.850, independente da origem do recurso, independente se for em reais, independente se for em dólares. Tá bom? Então, essa aqui é relativamente tranquila para quem já está atualizado aqui em relação às regras da nova legislação. Se porventura alguém estivesse usando as regras antigas aqui, ia ficar fazendo pontinha, se for em dólares, se for em reais, e não é necessário. Sempre a gente precisa trazer o recurso para reais na nova regulamentação. Maravilha, então, migramos aqui para a nossa última questão de hoje, que nós trouxemos 8 questões quentíssimas aqui para vocês. Vamos para a 8ª. O investidor residente domiciliado no Brasil comprou bonds no exterior e teve pagamento de juros semestrais em sua conta offshore. Considerando a legislação vigente, podemos afirmar que... Então, vamos lá, turma. Aqui mais uma questão que é sabe a regra, vai e faz. Sabe a regra, vai e faz. Não precisa enrolar, não precisa demorar. O que as pessoas vão se confundir? Bonds no exterior, pagamento de juros semestrais na offshore. Regra antiga, isento. Regra antiga, isento. Só era considerado fator gerador quando existia a disponibilização da renda para a pessoa física. Regra nova, não tem mais isso. Ou seja, rendimento de aplicação financeira foi disponibilizado, seja na conta jurídica ou na conta pessoa física. A offshore é sua, está no teu nome, meu amigo, você tem que declarar. E você tem que recolher 15% pela DAA, Declaração de Ajuste Anual. Por isso, a gente tem aqui já logo de cara a alternativa correta, a D, que diz isso. Ó. Há sim fato gerador e os rendimentos são tributados, a alíquota definitiva de 15% em reais na DAA, Declaração de Ajuste Anual. Aqui, a C diz que não há fato gerador, pois a retenção ocorreu na fonte. Uma coisa ridícula, né? Imagina você pegar, né, retenção na fonte de rendimentos no exterior, nada a ver. Há fato gerador e o valor deve ser tributado via carnê-leão. Está errado, não é carnê-leão, né? A gente viu aqui, é na DAA. E diz que não há fato gerador enquanto o investidor não trouxer o recurso para o Brasil, ou seja, não repatriar. Também não tem relação. Esse recurso ele pode ficar na offshore e todas as vezes que tiver rendimento e cair na offshore, independente se você passou para conta pessoa física ou não, independente se você repatriou para o Brasil ou não, você tem que ir lá na nossa gloriosa DAA e recolher 15% todo santo ano. Ok? Então, fechamos aqui mais uma questão, mais um laboratório.